Buonasera a tutti. Então, boa noite, a todos. Estamos com a aula número 6 já, né? E nós vamos ver literatura e nós colocamos dicionários também, que na aula passada a gente pensou em fazer em 2 aulas, mas nós colocamos juntos. Então, língua italiana falada e língua italiana escrita. Italiano. Língua italiana parlada e língua italiana scritta, né? Facile de parlare, fácil de falar. Com literatura, que é uma palavra latina, litera, que significa letra, literis, significa letras, e que remete para um conjunto de habilidades de ler e escrever de forma correta. Também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, de uma época ou de uma época. Neste caso, época da colonização italiana no Brasil e seus legados escritos. Segundo o dicionário, ou segundo o crítico literário Afrânio Coutinho, a literatura é, assim, a vida, parte da vida. Não se admitindo, possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. El italiano se lo escribe come se lo parla, e se lo parla come se lo scrive. Traduzindo, o italiano se escreve como se fala, e se fala como se escreve. É a frase de Darcy Lusato, que ao lado de Frei Virgílio Costa, de Honório Tonhal, que foram, dentre muitos outros, os maiores escritores do italiano. Então faremos hoje um breve comentário histórico da literatura italiana. Muitas tentativas no início da colonização com professores, sem formação entre os imigrantes, a ensinar em língua de origem foram tentados, mas devido a inúmeras dificuldades não prosperaram. Os imigrantes aqui chegados eram praticamente analfabetos e um grande problema se apresentava de início: escolas para as crianças. Muitas tentativas foram frustradas, falta de professores e falta de incentivo governamental. Foram professores imigrantes em língua italiana, sem habilitação e com salário que não compensava. Em relação à escrita, no decorrer dos anos, muitos foram os que se aventuraram a escrever, misturando seus dialetos no início. Nesses mais de 140 anos de imigração,
temos um acervo considerável e invejável. Dentre artigos, colunas semanais em jornais, histórias, livros publicados, gramática e dicionário. Um dos exemplos, aqui nós temos, eu trouxe alguns só da biblioteca. Tínhamos revista, infelizmente, o autor da revista, ele faleceu. Então, esta revista não é mais editada. Então, alguns, por exemplo, Storie e Frótole, Rovílio Costa e Arlindo Itacir Batistel. São todas histórias mais ou menos curtas, possíveis de serem trabalhadas em sala de aula. Não textos muito longos. Stiani em Colônia, João Leonir Dall'Alba. Tá? Farla História. Até. O editor está lá mais atrás. Nas Branca de História, Honório Otoniel. Um punhado de histórias, as Branca, né? E Farla Cucanha, de Mário Gardelin. Eu trouxe apenas alguns que tem entre, não é uma história inteira do livro, são historietas fáceis de serem trabalhadas em sala de aula. Seguindo, então, nesses mais de 140 anos então, de imigração, temos um acervo considerável. Um desses jornais, o Correio Rio-Grandense, cuja trajetória pertence à Ordem dos Franciscanos Capuchinhos, teve início em 1909, quando as edições eram publicadas em língua italiana, com o nome de Libertà à época. Conforme relato histórico no site do jornal, o sacerdote diocesano padre Carmine Fasul. Lembro, quando ainda criança, do jornal Correio Rio-Grandense, em que meus pais e toda a comunidade eram assinantes. Uma comunidade pequena, 18 famílias, todos descendentes de imigrantes italianos vindos do Rio Grande do Sul. E eu lembro que tinha uma página inteira que era dedicada à língua italiana. Então, nós, depois de estar crescidinho, vindo para Caçador, aí eu fui assinante também. E durante esses anos de assinante, eu fui recortando todas as publicações da página italiana. Então aqui tem uns, pelo menos 6, 7 anos, 10 anos, em que eu fui assinante desse jornal Correio Rio-Grandense. Então aqui tem material para trabalhar à vontade. A hora que terminar isso aqui, termina o curso também, né? Brincadeirinha, né? Scherzo, diz em italiano, scherzo. E aqui está mais no final. Quando a o jornal, ele parou a edição impressa, passou online. Então aqui tem Os Mitos Não Morrem, Jornal Correio Grandense. Esses são os últimos recortes, né, do jornal Correio Rio-Grandense. É uma história. 110 anos, parece que circulando impresso. Durante 110 anos
sempre uma página, né, escrita em italiano. Avanti, o imigrante, agricultor, Angelo Giusti, autodidata, ele era semi-analfabeto, escrevia poesias, e dentre essas poesias surge a canção Mérica, Mérica. Então vamos ver no site, né, através de leis políticas, l'América é hino oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina oficializa a América como tema dos 130 anos da imigração italiana. Digo política, porque não passou por um processo de cultura, para ser, né? Então, foram políticos que não têm validade, mas não como cultura. Então, aqui está, tá? Mérica, Mérica, disponível. Ó, imigrantes italianos, l'América, hino oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina oficializa a América como tema dos 130 anos da imigração italiana, né? Aqui a data, seu deputado, etc. e tal. Então, temos o hino que segue na página seguinte, a letra, um pequeno histórico, né? E as estrofes do, né, Angelo Giusti. Eu, no curso de medicina aqui de Caçador, eu conversei com uma aluna do curso de medicina que era sobrinha de Angelo Giusti. Ela veio me procurar e disse: escuta, você conhece Angelo Giusti? Digo, pelo nome, porque quando eu nasci ele já tinha falecido, né? Então é isso, Angelo Giusti. Seguindo. Quem foi Angelo Giusti? Tem uma história muito interessante. Vale a pena conhecer esta belíssima história disponível neste link. Tá? Não vamos abrir agora, cada um então pode acessar e conferir a história belíssima deste Angelo Giusti. Atualmente existem vários autores, seja em coluna de jornais, seja revistas e livros, e que perpetua na contribuição do acervo bibliográfico, na salvaguarda dessa belíssima língua. Os recortes do jornal Correio Rio-Grandense. Nós já antecipamos e já apresentamos os recortes do jornal Correio Rio-Grandense. Inclusive, eu tive o prazer de colocar uma capa, né, para esses últimos em que o jornal ele deixou de ser impresso. Então, recortes do jornal Correio Rio-Grandense. Segundo grande, é um dos maiores, além do jornal, Naneto Pipeta. Obra escrita ao longo dos anos e por vários autores. Hoje está na sua 4ª edição, contabilizando um total de 150 mil exemplares. Então, a história do Naneto Pipeta, todos esses volumes aqui. Inclusive o último agora em versão português. É português italiano. Eles eram seus madres de quatro. Mamma. Tá.
Então esse último foi adquirido agora há pouco. Então vejam todos esses volumes escritos por Achilles Bernardi. Achilles Bernardi. Vita História da Neto Pipetta, Achilles Bernardi. Vita História da Neto Pipetta, Achilles Bernardi. Achilles Bernardi. Achilles Bernardi. Mais. Aqui na Neto in Strada, Eduardo Grigolo. Tá? Também escreveu. Rafael Baldissera, na Neto in Valveneta. E Mario Gardelin, na Neto nel Mondo, ou na Neto no Mundo. Então é interessante conhecer essa história, né, através da dissertação. Tem muitos escritos, dissertação, tese. Nós encontramos essa aqui, né, Tânia Perotti, sob o título Naneto Pipetta, modos de representação disponível no link seguinte. Então, podem acessar esse link e ver esta linda história de Naneto Pipetta, que praticamente é contada a história e os seus descendentes se identificavam, lógico, cada um que escrevia aumentava um ponto, né? Ou escreviam histórias também engraçadas, mas tudo se relacionando a toda a história da imigração. Avante. Retratos da colônia de Frei Arlindo Itacir Batistel. Então, dentre outros. Aqui nós temos... Este foi um grande escritor também. Isto aqui é... Aqui ele descreve em forma de fotos. Esta foi a primeira edição. 2 volumes. Depois ele multiplicou, né? Então aqui ele conta toda a história, Retratos da Colônia, tomo 1, Arlindo Batistelli. Fotos belíssimas, né? Conta toda a história da colonização, seus saberes e fazeres, praticamente em fotos com pequenas explicações. Uma obra fantástica, né? Este aqui ele foi patrocinado e eu paguei 150, parece que foi, né? Isso aqui, quando devia estar bem maior. O preço bem mais elevado. Bom, dentre os inúmeros escritos atuais, não vou agora mencionar, existem muitos escritores atuais, a maioria, os antigos já se foram, né? Já faleceram. Hoje existem muitos destes aqui, mas eu vou, então, me referir ao mestre italiano, professor Zanella, que nós vamos trabalhar seus textos em sala de aula. Qual a história? História eu já contei antes que eu aprendi a língua quando criança, né? Entre a comunidade eles falavam só na língua italiana. Somente quando se reportavam as crianças, eles falavam português. Então nós aprendemos toda a língua. Bom, quando vim para Caçador, deu uma loucura e comecei a escrever num jornal da cidade. É Folha da Cidade. Durante 2 anos. E aí guardei. Parlando Italiano era o
título. Então, semanalmente escrevia uma. Esse me credenciou à aprendizagem da escrita. No ano seguinte, ou melhor, depois de 2 anos, mais 2 anos no jornal Extra, de Caçador. O único hoje ainda impresso, né? Diário. Os outros já não existem mais. Então aqui está mais 2 anos de escrita. Aqui, mestre italiano e a cultura. Então aqui é mestre italiano, já, né? Lá o outro era parlando italiano. Então isto me credenciou a publicar o primeiro livro. Tá? Crônica de um Italiano. Foi impresso em 2015. Também são todas histórias da colonização, né? Histórias também curtas que nós vamos utilizar. Nós temos ainda, deve ter uns 200, 150, 200 exemplares disponíveis. E a obra de orgulho, né? Esta obra é Ricette della Culinaria de Imigranti Italiani Stabiliti del Sul do Brasil. Receitas da culinária italiana dos descendentes do sul do Brasil. Então aqui conta toda a história da culinária. Existem muitos livros de receitas. Nenhum deles que eu conheço original. Inclusive não vou dizer qual é a universidade, ela fez um trabalho de pesquisa e buscou as receitas atuais da Itália. Completamente diferente. Então, os imigrantes, eles entraram no sul, no meio da mata. Logo, no meio da mata, eles receberam um pouco de alimentação. No governo, sim, a farinha de polenta. Mas eles tinham que se virar. Então, eles penduravam a panela numa árvore e cozinhavam a polenta debaixo do fogo nos primeiros anos. E aí, passarinho, que tinha vontade, né? Até hoje ainda eles têm vontade de passarinho. E peixe que tinha num rio próximo, né? Então essa era a alimentação. Se não fosse os passarinhos, né? 2 ou 3 chopetade, né? 2 ou 3 tiros, chopa, nós vimos na aula passada, né? Já trazia a comida para casa com polenta. Este aqui, voltando, foi editado este ano. No início do ano, 2020. Aí veio a pandemia, né? Aí a publicação, né, cancelou tudo. Então nós conseguimos vender lá alguns exemplares, não mais de 100, e os demais estão arquivados. Portanto, estão aí, quem quiser adquirir, só que a distância não vale a pena. Se um livro custa R$30, vai dar 50 de Sedex, aí não dá. Mas de repente um grupo, 10, 20 ou 30 de uma comunidade, dá para mandar uma caixa, né, via PAC. Então, nós estamos aguardando. Os livros estão aí encaixotados. Ok? Então, essa é a pandemia. Resultado, né? Nós temos também arquivados CDs, fotos e relatórios de eventos anuais realizados pela FEIBEM. A FEIBEM, ela realizava todos os anos, reunia todas as... É uma federação. Então, reunia suas filiadas e fazia as festas.
né? Jantares dançantes, apresentação de mostra de dança, corais, jogos, amora, bocha, quadrilho, e, enfim, todos os jogos, e inclusive a escolha da rainha. Então, todos esses eventos estão registrados, estão na biblioteca. Esse aqui foi o último. Nós separamos por atividades, né? Tudo separado por atividade. Encontro de corais, encontro da cultura, né? Então, tudo separado por atividades. Então, está arquivado aí. Um dia, se nós tivermos uma bibliotecária disponível, dá para abrir para o público. Por enquanto, não tem essa possibilidade. Seguindo. Para o curso serão utilizados então textos curtos, como nós já comentamos, né? Existem muitos livretos contendo textos curtos, de 1, 2, 3 páginas. Então será feita a interpretação determinando seus significados em português. A morfologia, com estudo de palavras isoladamente em sua estrutura e formação, tendo as 10 classes gramaticais, que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio, em suas classificações. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Isso que eu aprendi decorado. Aqui está um pouco, né, fora de ordem. Nós temos aqui, então, dicas de pesquisa. O efeito das políticas de promoção linguística para as línguas de imigração. O caso do Talhán e do italiano, de Morgana Fabiola Cambrusi. Está disponível nesse link. Então, esse link fica à disposição para acesso e ver essa história aqui, essa pesquisa da Fabiola. Entramos nos dicionários agora. Dicionários. Dizionari. Vediamo adesso i dizionari della lingua italiana. Vejamos agora os dicionários da língua italiana. O primeiro, el primo, autor, Frei Alberto Victor, é polonês. Stavinsky, deve ser assim, né? Então, Frei Alberto Victor Stavinsky. Além de dicionários, nele consta também a primeira gramática. Então, a primeira parte desse dicionário tem a gramática. Este aqui. Primeira parte é gramática e depois vem o dicionário. Em relação à tonicidade das palavras, adota acentuação gráfica em acordo com a língua portuguesa. Bom, a história dele nós vemos adiante. Mas era um polonês nascido no Rio Grande do Sul, se criou no meio dos italianos, tá? Escutava o linguajar italiano e com conhecimento como padre do latim e também da língua italiana, que a Itália adotou o dialeto como língua, ele foi escrevendo, registrando durante a vida dele. Então aí ele publicou, além de muitos artigos,
este dicionário aqui com uma gramática. Existe um grupo de especialistas para a unificação da grafia da língua italiana. Então, nesse grupo, eu também fiz parte pela primeira vez, em novembro de 2009, que aconteceu em Serrafina, Coreia, no Rio Grande do Sul. Então, esse grupo se reúne 2 vezes por ano. Este ano aqui, eles se reuniram aqui, nessa sala aqui. Umas 12 pessoas, mais ou menos. Então, para estudar e unificar a gramática e a escrita fonética, etc. Então, no entanto, em relação à acentuação gráfica, esta aconteceu anterior à minha participação. Convencionou-se utilizar somente 2 acentos, o acento agudo e o acento grave, a serem utilizados ao contrário da língua portuguesa. O acento circunflexo, o til, o trema, C cedilha, foram descartados. Não se utilizam na língua italiana. Esse dicionário, então, ele foi reeditado em 1995 pela Fondazione Casamarca di Treviso. Onorevole Dino De Poli era o presidente da UTRIN, Unione dei Triveneti nel Mondo, sendo contemplado com língua italiana atual. Então surgiu esse aqui, patrocinado pelo Banco Fondazione Casamarca di Treviso. Era muito, na época, a Unione dei Triveneti nel Mundo. Então, as associações trivênitas. Foram criadas algumas associações trivênitas. Aí a Itália nos abandonou, né? Aí acontece, né? Então, a língua italiana está junto aqui. Então, italiano e, óbvio, né, patrocinado por um banco italiano, tinha que acrescentar a língua italiana junto. Então, aqui temos um probleminha. Este dicionário, ele está já compilado para mandar para os estudantes. Acontece que tem direitos autorais, né? E nós não podemos mandar simplesmente. Fizemos uma consulta para a Universidade do Rio Grande do Sul, a este EDUPS, tá? E o Correio Rio Grandense também, que ajudou a patrocinar, para eles nos autorizarem. Que nós trabalhamos aqui com esse dicionário, porque é o único italiano-português. Então, se for interpretar um texto, uma leitura, é este dicionário. Os outros todos são português-italiano. Serve para escrever. Quem quiser escrever, então veja o português como se escreve no italiano. Mas, para interpretação de textos, é o único. Sem esse aqui, será, né, falha nossa. Né? Então, a escolha desse e não de outro. Então, pelo simples motivo de ser o único italiano-português, pois facilita a pesquisa de palavras a encontrar seus significados. O segundo dicionário foi publicado em 1997, português-italiano, seu autor Honório Tonialo. Então aqui nós temos mais um dicionário que é português-italiano, o que para interpretar texto italiano ele não serve. Tá? Então Honório Tonialo, um dos grandes escritores também. O terceiro reeditado é de Dacir Los Lusato,
português-italiano, publicado em 2010 e contém 806 páginas, sendo o mais completo. O mais completo. Então é esse aqui. Há uma história que nós vamos ver no vídeo, no final, de quanto tempo ele levou para escrever este dicionário. É o mais completo. Eu já troquei a capa. Essa é a segunda capa e já está indo para a terceira capa, de tanto uso. Lembrar também de Ari Sebastião Vidal, nascido na Lapa, Paraná. Ele é um historiador, escritor, editou um dicionário online, né? Então é um escritor que a gente se encontra sempre nos eventos, mas nós não temos assim muita relação de conhecer bem o trabalho dele. Mas ele tem um trabalho também, ele ofereceu de todos os dialetos, né? Um trabalho fantástico. Então eu não posso falar muito desse Ari Sebastião Vidal, apesar de a gente se encontrar sempre com ele. Então aqui segue o vídeo da reportagem feita pelos nossos amigos do Rio Grande do Sul, tá? Ao autor do mais completo dicionário do italiano. Vejam a grandiosidade deste trabalho. Quase 20.000 horas de trabalho. Ele se dedicava diariamente. O vídeo vai mostrar, se não me engano, 10 horas diárias. Ele fazia as atividades, tomava café, almoçava, saía passear com o cachorro, fazer entrevista, ele está com o cachorro, né? E esse, então, ele acabou de falecer este ano. Então nós tivemos uma grande perda, que ele trabalhou a vida inteira praticamente dedicado à cultura italiana. Escreveu gramática, escreveu dois dicionários, esse segundo, né? E muita literatura desse homem aqui, Darcy Lusato. Então nós deixamos para assistir esta história aqui, fantástica, dos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, sobre como ele elaborou esse dicionário, utilizando quase 20.000 horas. E allora, buonanotte. E fin lunedì che viene, e restar con questo link qua della storia di Darcy Lusato a scrivere il dizionario italiano. Boa noite. En el mundo el la conoces, mañana debes la fa quel che la volest. Fin le 8. Che conta la storia del dizionario. Alle 6. Alle 6 mi fermei. Ficar uma volta e fica tu aí. Tá. Beia caffè, dopo andare col can, fin garopava, che noi teniamo fuori, dopo ritornava, alle 8 scominciava un'altra volta, fin le 11. Alle 11 mi fermava e andava a fare il mangiare, che fa il mangiare a garopava 6 di me. Allora fa il mangiare. Si devo parlare di quel dizionario. Quel grosso. Portoghese-italiano. Portoghese-italiano. Cominciavi alle 4 la mattina. Alle 4 la mattina. Cominciavi alle 4 la mattina. E la meglio ora, la ora che rendeva di pile era quella delle 4 alle 6. Le 4 alle 6. Le 4 alle 6 era un rendimento fantastico. Naquela época ele cozinhava, né? Agora ele não cozinhava. Dopo mezz'ora, cominciava alle 2 e delle 2 andava a finire alle 6 e alle 6 in seguito con l'espediente
E so il giorno Dio alle 4. Alle 4. E ho fatto così da 6 anni. 6 anni? Sì. 6 Per anni. riuscire a... Era 10 ore al giorno? Delle 8 figli, no, era 9 ore. 2 più 3 e più 4 dopo mezzogiorno. Non ho mai fatto la 9 ore al giorno. E voi lo scrivevi a mano o alla macchina? Ah? Lo scrivevi a mano o con la macchina? No, con la macchina. Lo battevi a macchina. E per farla... il computador ormai che il tempo là. Sì, il computador, che era più facile per fare le correzioni. Ah, non scrivevi niente a foglia, no? Ah, no. No, era il computador. Computador. Sì, gli aveva il dischetto che diceva. No, niente. Niente dischette, il computador diretto, una memoria computador. Resti lì. E quanti anni? 6 anni. 6 anni per farlo. Vea pian parola, ve ben piani, il vecchio se stanco il capesso il morbino. Corso italiano. Con tira via la parte di un dizionario che vedo io. Perché adesso ho con mia pipa che adesso con il dizionario grande era... Sì. Lo tira via. Tira via. Avevo in testo le parole più strane, le parole più strane che le adoperate è come un glossario del proprio libro. Ecco. Del proprio libro, per aiutare a intendere la lezione. E dopo di finire, quanti anni avevo dimorato per fare la stampa? La prima stampa? Ah, non mi ricordo neanche. Questo è stato fatto a Coraglia la prima volta? No, fatto da Palotti. Mi piace tanto scrivere e adesso non ho più tanta voglia di scrivere come una volta. Una volta mi senteva solo senza bisogno di scrivere, adesso mi sento davanti alla televisione e divento stupido come gli altri a guardare quel che è della televisione. È così, la vita è così, se diventa vecchi, mi sono 85 ed ero mai nota, diventa vecchio.